Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Enquanto Peter rezava, que Jesus colocava no meu coração, é que ele estava derramando sobre muitas pessoas o dom da paz. Amém, Senhor. Essa paz que não é simplesmente uma saudação, mas que é um dom que o Senhor nos concede de reorganizar todas as coisas, de restabelecer a ordem interior, a ordem dos sentimentos, a ordem dos pensamentos, a ordem até mesmo do nosso físico. Nós acolhemos, Senhor, o dom da paz. Nós acolhemos esta graça que o Senhor nos oferece neste momento de oração, nesse dia de adoração, nesta hora em que tantas pessoas se unem para rezar. E quando rezamos juntos, é esta certeza: o Senhor está no meio de nós. Nós não temos dúvida disso. Hoje, nessa quinta-feira, me foi pedido para a gente trabalhar um pouco sobre o dom da oração a partir de um grande doutor e mestre da igreja, Santo Agostinho. Santo Agostinho tem um dizer que nos ajuda a compreender a força e o poder da oração. Ele diz: a oração é uma chave que nos abre as portas do céu. Quero trazer o texto de Santo Agostinho, onde esta frase está dentro desse texto, para que a gente possa compreender o caminho que o Senhor quer que trilhemos hoje, nesse tempo quaresmal, nesse tempo rico da nossa igreja. Santo Agostinho diz assim: Deus não nos mandaria pedir se não nos quisesse ouvir. Não é uma graça? Deus não nos mandaria pedir se não nos quisesse ouvir. A Sagrada Escritura, e de forma especial o Novo Testamento, estão cheios dessas ordens de Deus: pedi e recebereis. Tende fé, acreditai, aquilo que pedirdes ao Pai em oração vos será concedido. A palavra de Deus, ela está cheia dessas promessas. E é verdade, Deus não nos mandaria pedir se Ele não nos quisesse ouvir. Aqui já existe uma certeza que pode alegrar o nosso coração, é promessa de Deus. Ele nos vê, Ele nos acompanha, Ele nos ouve. Nada do que a gente vive, nada do que nós nos dirigindo a Ele fique sem resposta, sem ser escutado. Deus não nos mandaria pedir se Ele não nos quisesse ouvir. Aí vem essa afirmação maravilhosa de Santo Agostinho. A oração é uma chave que nos abre as portas dos céus. Ele, mais do que ninguém, experimentou isso na vida dele. Nós conhecemos bem, e se você não conhece, eu quero dizer para você a história de Santo Agostinho. Ele era um pagão, ele era um pecador. E a sua mãe Mônica rezou durante 28 anos pela sua conversão. Santo Agostinho fez a experiência na sua vida de que verdadeiramente a oração, ela é tão poderosa. A oração, ela tem tanta eficácia. A oração, ela é ouvida por Deus, que ela é capaz de mudar os rumos da nossa história. A oração de Mônica, a mãe de Santo Agostinho, mudou os rumos da história deste homem e abriu-lhes as portas do céu. E ele continua: quando vires que tua oração não se apartou de ti, pode estar certos de que a misericórdia tão pouco se afastou de ti.
Continua ele. Os grandes dons exigem um grande desejo, porquanto tudo que se alcança com facilidade não se estima tanto como o que se desejou por muito tempo. Deus não quer dar-te logo o que pedes, para aprenderes a desejar com grande desejo. Enquanto eu me rezava, me preparando para este momento, 2 questionamentos vieram ao meu coração. Primeiro, que oração é esta que abre as portas do céu? Que tipo de oração é esta que ela quer ser ouvida pelo Senhor, uma vez que Ele nos manda pedir e Ele quer nos ouvir, como nos ensina esse doutor da igreja? Que oração é esta? E que caminhos eu e você precisamos trilhar para que a gente chegue à eficácia dessa oração? Então é sobre esses 2 pontos que eu gostaria de partilhar com você, conforme o Senhor Ele foi me inspirando enquanto eu me preparava para este momento. Primeiro, que oração é essa? É a mesma oração que Jesus dirige ao Pai. Jesus, Ele é o modelo do homem orante. Jesus, aquele que se encarnou, que se fez homem, que assumiu a nossa natureza humana, Jesus, Ele ora ao Pai. E se Ele é um modelo, a gente precisa se questionar, como é a oração de Jesus? Quando é que Jesus reza? Em que momentos Jesus, Ele reza? Porque Ele é a referência. Ele é o modelo, foi Ele que ensinou aos seus discípulos a necessidade da oração. É esse mesmo Jesus que nos ensina a orar, como Ele vai nos dizer no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. É Jesus que nos ensina o dever da oração, a necessidade da oração, mas como essa oração ela deve ser feita. Antes de tudo, é importante a gente saber que é somente pela oração que nós vamos estabelecer diálogo, comunhão com Deus. O Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar sobre a oração, ele vai dizer que a fé que é celebrada, a fé que é professada, a fé que precisa ser vivida em atitudes concretas, ela precisa ser, antes de tudo, rezada. O mistério é revelado a nós somente a partir de uma relação íntima e pessoal com o Senhor. Então o catecismo vai dizer assim, essa relação íntima, essa relação pessoal, essa relação que nos ajuda a viver a fé que professamos, que nos ajuda a celebrar a fé que acreditamos, essa relação é oração. Oração é relação. Oração implica diálogo. E Jesus, ele na sua vida terrena, como homem, ele estabeleceu um contínuo diálogo com o Pai. Jesus, vai dizer os evangelistas, orava sem cessar. Jesus, ele ora nas situações cotidianas da sua vida. Ele reza antes do alimento. Ele reza para escolher aqueles que seriam seus companheiros de missão. Jesus, ele reza antes de realizar um milagre. Ele se dirige ao Pai antes de qualquer ação.
Jesus, ele reza pelos inimigos, pelos seus inimigos. Jesus reza diante da cruz. Quando a gente vai lendo os evangelhos, nós vamos compreendendo que Jesus, ele orava sem cessar em todos os acontecimentos da sua vida. Monsenhor Jonas, quando fala da espiritualidade do carisma Canção Nova, ele diz que esta espiritualidade se fundamenta no modelo de Jesus, que ora ao ritmo da vida, que ora em todas as situações, que ora nas situações mais simples do dia a dia. Mas ele também, pautado nesse exemplo de Jesus, nos diz que a nossa oração, ela requer momentos de maior intimidade com o Senhor. De forma especial, o evangelista Lucas, ele vai dizer que Jesus, ele sempre se retirava para estar a sós com o Pai. Jesus, ele se retira no monte, ele se retira à noite, ele se retira de madrugada, porque ele tinha necessidade de momentos de maior intimidade com o Pai. Não bastava rezar na oficina da vida, nos acontecimentos cotidianos. Não, ele se retirava. Ele tinha momentos de maior intimidade. Isso é relação. Oração é relação. E nessa relação é preciso conhecimento. É preciso estar para conhecer. É na oração que a gente vai se dando a conhecer para o Senhor. É na oração que, pela ação do Espírito Santo, eu também vou experimentando esse Deus que quer se comunicar comigo e que quer ouvir a minha oração, como diz Santo Agostinho. Como é a oração de Jesus? Antes e acima de tudo, a oração de Jesus, ela é uma oração humilde. Quando a gente diz isso, quando os evangelhos ensinam que a oração de Jesus, ela é uma oração humilde, eles querem dizer que é uma oração com lucidez. Jesus, ele reza com a verdade dele. Nós podemos tocar nessa lucidez da oração de Jesus quando no monte ele tem coragem de dizer ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. E no expressar isso, ele expressa a sua profunda agonia, a sua profunda tristeza. Ele expressa o que ele vive para o Pai. No alto da cruz, Jesus, ele tem coragem de dar o seu grito de abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? Ele expressa a dor de alguém que, se fazendo pecado, experimenta a mais terrível de todas as solidões. Então a oração de Jesus, ela é uma oração humilde diante de Deus e diante dos homens, porque ele tem a coragem de trazer até o Pai a verdade do seu coração. É por isso que Jesus, ele vai dizer: não seja como os hipócritas. De Deus a gente não precisa se esconder. Diante de Deus eu posso expressar, como Peter rezava, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias, os sentimentos que estão dentro do nosso coração. A oração, ela vai produzindo o seu efeito em nós quando nós temos a coragem de enfrentar a nossa verdade. E Jesus, ele ensina: a sua oração é uma oração humilde diante de Deus e diante dos homens.
Ela é uma oração do coração. Ela não é carregada de tantas palavras, mas ela é carregada da mais pura verdade que está dentro do coração. E como é importante a gente ter essa coragem de não ter medo de falar daquilo que está no nosso coração, partindo daquilo que Santo Agostinho nos ensinou, partindo dessa premissa: se Deus não nos quisesse ouvir, Ele não nos mandaria pedir. É lógico. Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir você. Ele quer acolher os sentimentos mais profundos do seu coração. E o convite nessa tarde, para mim e para você, é essa coragem, porque exige coragem, porque dizer do fundo do nosso coração requer coragem para olhar para a nossa verdade, para os nossos erros, para os nossos acertos, para os nossos limites, para as nossas inseguranças, para aquilo que em nós não é tão bom e que às vezes a gente tem vergonha. A gente não quer que os outros vejam, mas diante de Deus, nós precisamos estar desnudados. É esta a palavra. Nós precisamos estar inteiros. Ele é o Senhor. E Ele só pode ser Deus na nossa vida na medida que a gente abre o coração. Na medida em que eu me coloco inteiro. Na medida em que eu tenho a coragem de rezar como Jesus, com o coração. Não para ser visto pelas pessoas, mas nesse desejo de uma intimidade com o Pai. Jesus, quando Ele reza com confiança. Uma confiança de que Ele sabe para quem Ele está se dirigindo. Ele sabe quem é o Pai. E mais ainda, Ele sabe que é amado pelo Pai. O homem Jesus não tem medo, não teve medo de se deixar ser amado pelo Pai. Então a oração de Jesus é uma oração de confiança, porque Ele sabe com quem Ele está falando e a quem Ele está se dirigindo. É o seu Pai. O Pai que o ama. O Pai que derramou sobre ele todo o seu amor e toda a sua ternura. Jesus, Ele está dizendo para mim e para você hoje, esse Deus que nos mandou pedir porque quer nos ouvir, Ele nos ama. O Senhor nos ama. Ele é meu Pai. Ele é seu Pai. Eu gosto da expressão de Jesus quando Ele se encontra com Maria Madalena depois da ressurreição e que Ele diz: não me retenhas, eu preciso ir ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus e Ele nos ama. Nós podemos rezar com essa mesma confiança filial de Jesus. Nós podemos aprender com Ele essa confiança filial, porque Ele nos ama e Ele nos ouve. Eu fico imaginando um pai ouvindo o seu filho. Qual é o pai que não escuta o seu filho? Muito mais Deus, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos ama, esse Deus que tem sede de relação comigo e com você. É verdade, Ele nos ouve, Ele nos acolhe. Rezarmos com essa confiança na bondade de Deus. Rezarmos com essa confiança na bondade de que estamos sendo ouvidos. E talvez você me pergunte assim: mas Verinha, eu já rezei tanto, por que é que Deus não me ouviu ainda?
E eu queria responder para você com aquilo que diz Santo Agostinho. Ele diz assim: quando vires que o teu coração, que a tua oração não se apartou de ti, podes estar certo de que a misericórdia tão pouco se afastou de ti. Na verdade, Deus quer ser buscado por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Ele é nosso Pai. Ele é o Senhor. Ele não quer ser buscado por aquilo que Ele pode fazer por nós. Quando vires que a oração, ela não se apartou de ti. Porque infelizmente, muitos de nós buscamos a Deus somente quando nós precisamos. E parece que a nossa relação com Deus é uma relação de troca. Quando eu preciso, eu o busco. Como Deus pode nos atender se nós não estabelecemos com Ele uma relação pessoal e uma relação de intimidade? Eu não tenho direito de buscar a Deus por aquilo que Ele pode me oferecer. Ele é Deus. E eu preciso buscá-lo por aquilo que Ele é. Eu preciso dar liberdade a Ele de ser Deus na minha vida. Jesus, o Filho amado do Pai, Ele disse: Pai, se Tu podes, e Deus pode tudo, se Tu podes, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a Sua vontade. A gente precisa dessa relação de liberdade. O amor nos torna livres. O amor nos faz livres. Quando a gente ama, a gente não aprisiona quem a gente ama, mas ao contrário. O verdadeiro amor quer que a pessoa amada se sinta livre. Da mesma forma que Deus nos deixa livres, porque Ele corre o risco até mesmo da gente não buscá-lo. Mas Ele nos torna livres. Ele nos deixa livres. Então, por amor, a gente precisa deixar Deus manifestar na nossa vida a vontade dEle. Quando eu estudava teologia, uma das coisas que eu gostava de ouvir é sobre essa dimensão ontológica do ser de Deus. E o meu professor de cristologia, ele vivia dizendo assim: a essência de Deus é amar. É constitutivo de Deus o amor. Deus não sabe o que é o desamor, porque é da constituição dele amar. E se Deus, Ele só sabe nos amar, será que os seus projetos, será que a sua vontade não são projetos de amor e de felicidade para nós? Então, nessa mesma oração de confiança, nós precisamos dar a Deus a liberdade de ser Deus na nossa vida. Isso requer esvaziamento de nós mesmos. Isso requer renúncia, porque a gente é educado para ser Senhor e Senhora da nossa vida. A gente é educado para isso. A gente é educado para ser autônomo. A gente é educado para realizar o que a gente quer. Só que a lógica do reino de Deus não é essa. A lógica do reino de Deus é outra. Então, na lógica do reino, Deus quer ser Deus na nossa vida. Mas eu preciso deixar. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso
E isso é fruto de uma relação que ela é contínua, de um conhecimento que precisa ser numa crescente. E quanto mais a gente vai conhecendo a Deus pela oração, a gente vai percebendo que não se esgota. Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu experimento Deus, maior Ele se torna. É inesgotável. E nessa experiência a gente vai sendo atraído cada vez mais pelo mistério de Deus. E a oração vai fazendo com que a gente experimente esse amor do Pai sobre nós. E a gente vai aprendendo a confiar. Mas veja, requer disciplina. Não dá para ser hoje eu rezo, quando eu estiver precisando de novo eu vou rezar. Não. Requer treinamento, requer disciplina, requer organizar a minha vida. E olha, quando a gente diz, tal horário vai ser o meu horário de oração, o Senhor, Ele nos espera. Porque Ele tem sede de mim e de você. Ele tem sede, Ele tem desejo. Então, grava isso que o doutor da igreja nos ensina. Quando vires que teu coração não, que a oração não se apartou de ti. Veja, eu comecei dizendo como é que era a oração de Jesus. Uma oração que ela é ao ritmo da vida. Ele está comigo, Ele caminha comigo. É o mesmo Santo Agostinho que vai dizer assim, olha, Cristo sendo o nosso sacerdote, Ele ora por nós. Sendo a nossa cabeça, Ele ora em nós. Sendo Deus, Ele acolhe a nossa oração. Que bonito. Que mistério grande. Que graça. Quando vires que a tua oração não se apartou de ti. E a oração, ela precisa se tornar um hábito. Imagina se Santa Mônica tivesse desistido de rezar por Agostinho. Nós não teríamos esse grande santo da igreja. Nós não poderíamos contemplar esse grande doutor da igreja, que tanto nos ensinou. E o que ele continua a dizer? Olha, os grandes dons exigem um grande desejo. Jesus, ele também vai ensinar que a nossa oração, ela precisa ser inoportuna, insistente, no sentido de que ela precisa ser de fato um hábito. Eu preciso querer sentir a necessidade da oração. A tal ponto que mesmo que eu não tenha gosto, porque eu preciso, eu vou rezar. Mas isso é treinamento. Isso requer de nós esse exercício diário, contínuo. E aí a gente vai experimentando os frutos da oração na nossa vida. A oração que nos faz melhores como pessoa. A oração que nos torna mais paciente, mais terno, mais calmo. A oração que vai ajustando aquilo que está desajustado em nós. A oração que vai organizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a gente vai podendo experimentar a bondade de Deus, que vem em nosso auxílio. E que quando vem, sempre, sempre nos dá mais do que aquilo que a gente necessita. Uma outra característica da oração de Jesus é a ação de graças.
Porque ele confia no Pai. Porque ele sabe que o Pai vai escutá-lo. Porque ele sabe que ele é amado pelo Pai. O coração dele é cheio de gratidão. Porque ele sabe que o Pai não vai lhe negar nada. Quando a gente chega a essa experiência de intimidade, a gente vai colher de forma rápida os frutos de uma oração que verdadeiramente ela é concreta, porque ouvida, ela é imediata, ela alcança o céu, ela alcança o coração de Deus. Então, os grandes dons exigem um grande desejo. Eu preciso desejar. Eu preciso desejar ardentemente ser íntima de Deus. Eu preciso desejar ardentemente escutar a voz de Deus, que me direciona, que me conduz, que me mostra o caminho, que não me deixa perdida. Eu preciso desejar. Santo Agostinho diz, olha, os grandes dons exigem um grande desejo, porque tudo que se alcança com facilidade não se estima tanto. Um grande desejo. Eu preciso desejar. Desejar ser uma mulher de oração, um homem de oração como Jesus. Desejar ser uma pessoa que de fato vive essa relação de confiança, porque sabe quem é Deus. Enquanto eu me preparava e rezava, eu fui como que fazendo um exame de consciência sobre a minha vida de oração. Eu fui percebendo que o meu desejo, ele é muito pouco. Hoje, meditando na liturgia, a gente vê na primeira leitura hoje a mudança da ação de Deus por causa da intercessão de um homem, Moisés. Deus se irrita com o povo. Deus quer exterminar aquele povo por causa da sua murmuração. E Moisés, porque era íntimo, tem coragem de dizer para Deus: o Senhor vai mesmo destruir esse povo? O Senhor vai mesmo destruir e deixar o faraó dizer e rir? Tirou-os do Egito para exterminá-los no deserto? O Senhor vai mesmo destruir, e a promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? E Deus escuta a oração do servo. Uma oração feita com verdade, uma oração feita com humildade, uma oração feita de alguém de um coração que é íntimo. E Deus muda os planos. Imagina a nossa oração diante de tantas situações difíceis que nós enfrentamos com aqueles que nós amamos, com aqueles que estão à nossa volta. Imagina a nossa oração nesses tempos difíceis que nós estamos experimentando. O convite do Senhor nesta tarde. E eu tenho essa certeza. Deus quer levantar um povo de oração. E eu creio que se nós orarmos juntos, eu creio que se nós estivermos de comum acordo, eu creio que se estivermos unidos na oração, Deus pode mudar os rumos da nossa humanidade. Mas como diz Santo Agostinho, Deus não quer dar logo aquilo que pedimos para que a gente aprenda a desejar com um grande desejo.
E eu saí daquele momento de oração com esse grande desejo. Eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero ser uma mulher íntima do coração de Deus. Eu quero fazer a experiência que o homem Jesus fez, dessa confiança plena na bondade de Deus. Eu quero fazer essa experiência tal, a ponto de dizer: olha, Jesus, a minha necessidade é essa. Mas o Senhor é livre para fazer do jeito que o Senhor quer, como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. E a coisa mais bonita também que eu aprendi nesse momento é que a oração, ela é um dom. É por isso que São Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos: nós não sabemos rezar como convém. E é por isso que Deus, ele vem em auxílio da nossa fraqueza, derramando sobre nós o seu Espírito, que convence o nosso coração sobre a necessidade da oração, que convence o nosso coração a respeito do amor que Deus tem para conosco, que convence o nosso coração e intercede por nós e nos ensina a rezar. Jesus, ele disse: quando rezardes, rezai nessa certeza: o Pai é nosso. O Pai nos ouve, o Pai nos acolhe. O Pai está atento a todas as nossas necessidades. E esse é o convite que fica para mim e para você. Ontem, conversando com uma das minhas irmãs, ela dizia assim: depois desses tempos difíceis, eu quero sair uma pessoa mais de Deus. Eu não buscava Deus. Eu só o buscava na hora em que eu precisava. Essa situação que o mundo vive, ela serviu para me ensinar: eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Eu entendi que a minha vida, que na minha vida não cabe mais Deus não estar presente. E você? O que você tem aprendido desse tempo? Porque muitas vezes nós nos perdemos quando a gente pergunta por quê? E a gente quer respostas. E a gente quer respostas imediatas. E a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Quantas vezes eu quis que as coisas fossem do meu jeito, do jeito que eu achava que era o certo. E quantas vezes eu me perdi, porque eu quis resolver conforme a minha justiça humana. E eu fui entendendo, e eu estou entendendo cada vez mais, que existe um paraquê de Deus, quando na sua divina sabedoria, Ele permite determinados fatos na minha vida, na minha história. E eu estou aprendendo pouco a pouco, nessa relação de intimidade com o Senhor, que ao invés de perguntar por quê, eu posso perguntar para quê. Eu posso questionar, sim, mas com esse desejo de que os desígnios de Deus, a vontade de Deus, se realize a partir do momento que na sua sabedoria divina Ele permitiu esse ou aquele acontecimento. E que mesmo nos acontecimentos difíceis, dolorosos, a mão de Deus,
a mão providente de Deus, ela nunca se apartou e nunca se apartará, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então eu queria convidar você, nesse momento, a pedirmos esse dom, o dom da oração. E como os apóstolos que tiveram a coragem, Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. Queria convidar você a repetir comigo esta oração. Onde quer que você esteja, onde você estiver nos acompanhando, independente do meio onde você estiver ouvindo essa mensagem, eu queria convidar você a pedir com confiança. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. Senhor, dá-nos o dom da oração. Senhor, dá-nos o dom da oração. Senhor, eu entendi o quanto eu preciso da oração. Senhor, eu entendi o quanto eu preciso de oração. Ensina-me a rezar. Ensina-me a rezar. Sim, Jesus, nós estamos como os apóstolos, Sim, Jesus, nós que, estamos com os apóstolos, entendendo a necessidade da oração, não tiveram medo. Senhor, ensina-nos a rezar. Vai repetindo isso para você. Ensina-me Senhor, a rezar, Senhor. ensina-nos a rezar. Ensina a rezar. E se as palavras lhe faltam, vamos cantar uma música ao Espírito Santo. Porque Ele é aquele que pode nos ensinar a rezar. Queria convidar o Peter para a gente cantar uma música do Espírito Santo, para que seja o Espírito de Jesus Cristo, para que seja o Espírito de Deus derramando sobre nós, nos ensinando a rezar nesta tarde. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.